Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, vamos começar a nossa 11ª edição do Aprova Defesa do Consumidor. Hoje eu quero conversar com os senhores sobre práticas abusivas. Práticas abusivas, limitação de quantidade de compra. Isso é algo extremamente comum. Quando você vai ao supermercado, você vê lá cerveja marca tal, cerveja Boêmia, R$ 1,99. Legal ou não? Legal. E aí você vai lá e, no máximo, 12 por cliente. Pode ou não pode? Pode ou não pode? E é isso que eu quero conversar com vocês. Você que está chegando pela primeira vez no nosso programa, certo? O nosso programa, então, nós vamos conversar sobre esse conceito de defesa do consumidor e, numa segunda parte do nosso programa, a gente responde dúvidas aí dos nossos alunos. Se você tem alguma dúvida de defesa do consumidor, mande pra gente que a gente terá um prazer imenso em responder para vocês, certo? Como é que você pode mandar? Manda aqui, posta aqui no nosso YouTube, você pode postar e a gente então, a cada edição do programa, a gente vai comentando algumas dúvidas. Você pode mandar lá pelo meu Facebook, você pode mandar também no professorairton@gmail.com. Será um prazer conversar com vocês e um prazer resolver algumas dúvidas. Algumas já foram sanadas. Se você olhar a nossa 10ª edição, a Letícia mandou um comentário que eu fiquei muito feliz e tantos outros alunos vão postando pra gente que a gente acabou ajudando, formando, e esse é o nosso grande objetivo desse programa: formar bons consumidores que valorizam o nosso dinheiro e também formar bons fornecedores que merecem ganhar o nosso dinheiro. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então. Senhores, pode ou não pode limitar a quantidade no varejo, quando a gente está qualquer compra e venda de varejo, supermercado e tudo mais? Vamos lá. Não pode. O que diz o artigo 39, inciso 1º do CDC? É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, olha lá, condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço. Primeira parte, essa é a venda casada, que nós trabalhamos lá no nosso programa de número 10, certo? Agora a segunda parte diz o quê? Bem como, sem justa causa, há limites quantitativos, bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Não pode limitar a quantidade. Não pode limitar a quantidade. Não pode limitar a quantidade. Senhores, você vai lá no supermercado, você sabe que as pessoas me perseguem, senhores, é uma coisa louca e tudo mais, certo? Era uma época de Páscoa, tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, sei lá, uns 4 anos atrás, era uma época de Páscoa e eu tava lá no supermercado, certo? Tava lá e eu normalmente ando à paisana, senhores, normalmente eu dificilmente ando fantasiado de advogado, certo? Eu adoro a minha profissão, eu sou um apaixonado pela advocacia, é uma das profissões belíssimas que nós temos, certo? Mas eu não gosto, eu sou advogado, né? E eu tava lá e tal, não sei o que lá, parari, parará, e olhei, era época de Páscoa, bis R$ 1,99, no máximo 12 por cliente. Falei, poxa, legal, vou levar alguns. Contei quantos eu ia levar e contei 10. Eu não ia pegar 13 só pra sacanear o cara, né? Aí, pra fazer escândalo, eu tava lá pegando os meus 10, parou uma senhorinha do meu lado. Ela falou assim, ai, que pena que só pode levar 12. Senhores, as pessoas me perseguem, sim ou não? Senhores, qualquer um no supermercado, ela podia ter falado pra qualquer um, ela foi falar pra mim. Eu não resisto, senhores, é mais forte do que eu. Eu falei assim, hã? Dela, ai, que pena que só pode levar 12. Eu falei, quantos que a senhora quer levar? Ela falou assim, eu queria levar uns 15. Eu falei, pode levar. Ela falou, não pode. Eu falei, pode levar. Não pode. Pode levar. Ela olhou pra mim assim, mas tá escrito. Talvez ela tenha olhado, pensou que eu não soubesse ler, sei lá o que, né? Tá escrito. Eu falei, mas pode, mas a moça do caixa não vai deixar eu passar. Eu falei, se ela não deixar a senhora passar,
A senhora fala o seguinte: eu não vou me dar ao trabalho de ler o artigo 39, inciso 1º, segunda parte do Código de Defesa do Consumidor, que a senhora, como fornecedora, deveria saber. Ela falou, hã? Eu falei, a senhora tem uma caneta? Ela falou, tenho. Eu falei assim, artigo 30, eu peguei e escrevi, artigo 39, inciso 1º do CDC. Ela falou, posso levar? Eu falei, pode. Posso mesmo? Eu falei, pode. Posso mesmo? Não vai dar problema? Eu falei, pode. Ela falou, então eu vou levar 20. Senhores, não pode limitar a quantidade. Não pode limitar a quantidade. E todo dia, quando a gente vai no mercado, principalmente na época de início de mês, você tem lá leite, você tem lá carne, você tem lá os produtos básicos em promoção, e toda promoção é uma renúncia de receita com o objetivo de aumentar o faturamento. Os caras limitam. Não pode limitar a quantidade. Não pode limitar a quantidade. Entenderam, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil. Facílimo. Salvo professor. Por isso que eu odeio o direito, certo? Eu tenho uma raiva do direito, porque o direito é sempre assim. O professor fala, tá, isso aqui é assim, assado. E aí depois ele fala, exceto se acontecer tal coisa. Certo? Senhores, é cheio de regra, exceção, putz grila. Certo? Vejam, o direito, senhores, ele serve para regulamentar a vida dos seres humanos, senhores. Só para isso. Ah, mas ele regulamenta a vida dos bichinhos, ele regulamenta a vida das árvores. Eles não fazem a mínima ideia que isso acontece na nossa vida. E nós, seres humanos, somos seres cheios de idiosincrasias que criamos regras para a nossa vida e exceções para nossas próprias regras, certo? Ou seja, nós vamos... Isso aqui eu não faço. Mas dessa vez eu vou fazer. Certo? Pronto, a gente cria. E o direito é assim também. Então veja, não pode limitar a quantidade. E o supermercado... Mas professor, o supermercado faz. Mas não pode. Certo? Não pode. Certo? Vou contar um segredo. Todo supermercado grande que eu conheço, ele tem um advogado. E todo advogado que eu conheço fez direito. Verdade. Pois é. E todo mundo que fez direito, pelo menos a partir de 1990... aprendeu o Código de Defesa do Consumidor. E em todos os Códigos de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1º, segunda parte, está escrito da mesma forma. Então, olha lá. Não pode limitar a quantidade, salvo com justa causa. Ai, professor, e o que é uma justa causa? Uma causa que justifica de verdade, senhores, certo? Não é promoção. Eu já vi PROCON de Estado da Federação falar que promoção é uma justa causa, porque a promoção é para oportunizar o acesso aos consumidores dos produtos. Senhores, os caras não sabem nem o bonde que vai atropelar eles. Certo? Senhores, vocês acham que empresário faz promoção para oportunizar o acesso aos produtos mais baratos, pensando nos consumidores, pensando na coletividade? Senhores, toda promoção que eu conheço é uma renúncia de receita com o objetivo de aumentar o faturamento. Por que o supermercado faz promoção de leite na hora que você está lá, no início do mês? Levanta a mão para mim, você aí que está nos assistindo. Mania de professor, né? Levanta a mão. Levanta a mão para mim quem toma ou já tomou leite alguma vez na vida. Todos os dias. Senhor, todo mundo toma leite, as crianças e tudo mais, adulto, todo mundo toma leite. Quer dizer, a maioria das pessoas, certo? Pronto, o cara atrai você, porque você não vai comprar só o leite. Você vai lá, agora o cara sabe, pelo tamanho do estoque que ele tem, a quantidade de caixa de leite que ele pode botar na promoção, e aí ele faz essa renúncia para aquela promoção durar mais, para atrair mais pessoas, certo? Então, senhores, me desculpem aqueles que acham diferente, certo? Mas promoção é uma renúncia não é justa causa, senhores. Justa causa é aquela causa que justifica de verdade uma calamidade pública, por exemplo. Nós tivemos diversos incidentes aqui no Brasil, lá em Blumenau, nós tivemos em Petrópolis, nós tivemos na região serrana ali do Rio, de enchentes, aqui em Morretes, no Paraná, uma coisa muito triste. E o que aconteceu? Nós tivemos a enchente e tal, a enchente é algo muito triste, às vezes as pessoas morrem e tudo mais, só que é triste depois também, porque às vezes a gente só vê, mas depois, sei lá, se é pior ainda, porque daí tem que limpar tudo, tem um abastecimento, tem as coisas que não chegam, a água que não chega.
Pronto, senhores. Isso é uma justa causa para limitar uma quantidade. Não precisa pedir autorização para ninguém, senhores. Certo? Não precisa chegar lá, o dono do supermercado, pegar e falar assim, vou pedir autorização pro Procon que tá fechado, tá cheio de terra lá e tal, não sei o quê, tá alagado lá. Você acha que o Procon vai ter alguém para te atender? Não vai. Mas o dono do mercado, que é consciente, ele vai falar assim, se chegar um cara e comprar todos os sacos de arroz aqui, certo? Ou levar um monte de saco de arroz, e eu vou ficar 30 dias sem receber o abastecimento aqui, até estabilizar, normalizar a situação da cidade, nessa calamidade, certo? O que vai acontecer? Se eu fizer isso, se eu deixar todo mundo levar, tem gente que vai passar fome, tem gente que vai passar necessidade. Pronto! Isso é uma justa causa, senhores. Isso é uma justa causa. Justa causa é aquilo que a sociedade olha e vê que justifica, de fato, a limitação. Porque se não tiver isso, a limitação é o que diz o inciso 2º, certo? Do artigo 39. O estoque, senhores, o estoque, bem como os usos e os costumes. Vocês vão ver, senhores. É que um dia eu vou ser rico, senhores. Um dia eu vou ter muito dinheiro na minha vida e eu vou entrar no supermercado e vou levar todo... Eu vou falar assim, eu quero levar todas as caixas de bis. Não, melhor. Fecha a porta do mercado que eu vou levar o mercado inteirinho. Vocês vão ver no jornal. Advogado, louco, professor, defesa do consumidor, leva o mercado inteiro. Vou levar, não sei o que eu vou fazer com o bis. Vou distribuir para as crianças, época de Páscoa, coisa linda, não é mesmo? Então as criancinhas lá, sem comer chocolate, vão ganhar chocolate. Então, sei lá o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer todas as caixas de bis do mercado um dia, vocês vão ver, certo? Então, por que não pode limitar a quantidade, senhores? Não pode limitar a quantidade. Mas aqui não é atacadista, que é varejista. Eu sei, se fosse atacadista eu ia pagar mais barato. Ou você acha que o mercado não paga, quando ele vende na promoção ele está tendo prejuízo? Senhores, pelo amor de Deus. Tranquilo, senhores, beleza? Não pode limitar a quantidade. Para aquele supermercado que todo mês faz isso. Onde é que está o Procon? Onde é que está o órgão de defesa do consumidor? Onde é que está o Ministério Público, que deveria estar fiscalizando isso aí? Isso é o dever de vocês do Estado. Nós demos esse dever para vocês e vocês têm que cumprir esse dever. Não se esqueçam, os senhores são servidores públicos e estão nos seus cargos para servir ao público. Não esqueçam disso. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Vamos lá, vamos para a nossa segunda parte do nosso programa aqui, Defesa do Consumidor, onde a gente vai responder aí algumas dúvidas. Eu recebi lá no meu Facebook a dúvida da Bianca. Professor, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela excelente aula, muito obrigado. Bianca, eu é que agradeço. Na verdade, eu me sinto um grande privilegiado de poder falar um pouquinho de defesa do consumidor, essa matéria, eu me divirto demais aqui, certo? Trabalhando com vocês esse conceito maravilhoso que é a defesa do consumidor. E não só isso, eu me divirto e sou grato de tentar ajudar e formar consumidores mais exigentes. É isso que a gente tem que fazer, certo? Consumidores que valorizam o dinheiro que ganham e que não entregam na mão de fornecedores que não o merecem. Eu tenho uma dúvida. Dia 26/12, aconteceu uma tempestade muito forte e queimou o portão eletrônico, o telefone e um adaptador da minha casa. Entrei com uma ação de indenização na Celesc, certo? Que é a empresa de fornecimento de energia de Santa Catarina, certo? O meu pedido foi indeferido. Pelo que eu entendi aqui, Bianca, você entrou administrativamente, não é isso? Você ingressou com uma demanda interna, não uma ação judicial, né? Pois, segundo ela, isso não ocorreu. Não ocorreu a tempestade. A tempestade não ocorreu, certo? Então, como é que ela prova um troço desse, certo? Eu tenho o direito de recorrer? Obrigado, adoro as suas aulas. Bianca, eu é que agradeço aí e agradeço a participação aí no nosso programa. Vamos lá. Tem o direito de recorrer? Claro que tem, Bianca. Vamos lá, vamos separar em duas partes, ou melhor, até em 3 partes, essa sua questão. Primeiro, você pode reclamar e você fez o correto como consumidor. Vamos tentar resolver o problema em casa, antes de acionar o judiciário, antes de acionar os órgãos de defesa do consumidor? Vamos lá. Então, a primeira situação você fez corretíssimo, ligou para eles e falou, olha, aconteceu isso no dia tal, tá aqui e é muito fácil de provar, não é mesmo? Pega lá a previsão do tempo, pega lá se tiver uma notícia de jornal dizendo, olha, a minha cidade inteira teve um apagão porque a luz isso, a luz aquilo. Pronto,
Você tem um fato e você consegue demonstrar porque o fenômeno da natureza é um fato. Agora a situação é a responsabilidade, quando isso acontece, queimar, dar um pico de energia e queimar, a responsabilidade nessas operadoras de energia elétrica? Sim, senhores, elas estão fornecendo um serviço, ainda que público, pouco importa, isso é irrelevante, são fornecedores iguais aos outros. E a responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é independentemente da existência de culpa. Então vocês são responsáveis, sim. Se está conectado na sua rede, você é responsável por ressarcir o consumidor, certo? Você não pode deixar chegar pico de energia na casa dele, certo? Porque se a gente está falando de uma porcaria de um portão eletrônico, se estivesse falando de uma vida, de uma criancinha que estava perto da tomada, de uma criancinha que na hora que deu o pico de energia ela colocou, porque a criança coloca, vai fazer o quê? Ela colocou lá um prego na tomada, dá um pico de energia, a criança morre. Tá de sacanagem? Pô, é responsável sim. Graças a Deus foi lá um portão eletrônico. Graças a Deus que não foi nada mais grave, não pegou fogo numa casa. Certo? Então, cuidado. É responsável? Sim. Eles deveriam reconhecer esse problema. Não reconheceram? Pode recorrer? Pode. Você pode recorrer administrativamente. Mas eu duvido que vá surtir muito efeito. Mas você pode fazer. Agora, você ainda pode tomar dois outros caminhos. Você pode ir para os órgãos de defesa do consumidor. No seu caso, você pode reclamar no PROCON, certo? E você pode reclamar na Agência Nacional de Eletricidade, na ANEEL, certo? Você pode. A agência reguladora ela é responsável também, inclusive, né, por fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor nas suas reguladas, certo? Então, você pode reclamar, ela vai tomar uma multa se ela estiver errada e te enganando, certo? E pode tomar uma outra multa ainda do PROCON por ter feito essa situação. Pode recorrer? Pode e deve, Bianca. E mais ainda, você pode recorrer ao judiciário, certo? Independente dessas outras atuações, você pode ir no judiciário. O Poder Judiciário, ele tem a competência de resolver esses problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas, certo? E não por falta de interesse. Você solicitou e a operadora de energia elétrica não quis resolver. Vá ao judiciário. Por que você precisa demonstrar no judiciário? Que aconteceu a chuva, que o produto queimou. Você pode levar lá um técnico dizendo, olha, queimou por sobrecarga de energia, tá lá o técnico dizendo isso. E provar que deu a chuva, que foi a causadora nessa situação, nessa tempestade, esse raio e tudo mais, pico de energia, que causou a queima, isso aconteceu. E você comprova lá. O resto é função deles, quero ver eles provarem. Senhores, que isso, certo? É um absurdo a companhia de energia elétrica dar um parecer como esse, certo? Agora, se administrativamente ela demonstrar, né, olha, não houve sobrecarga de energia e tal, beleza. Mas não é simplesmente responder que não vai fazer para o consumidor, certo? Recorra ao Poder Judiciário e ela vai ter que apresentar tecnicamente se houve ou não houve o problema. Todo fornecedor é responsável, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência da sua relação de consumo. Tá de sacanagem? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Beleza? Senhoras, muito obrigado pela participação de você. Bianca, um grande abraço. Quando você tomar alguma atitude, não esqueça de mandar aí pra gente o nosso retorno, que eu sempre fico muito feliz de saber que as nossas aulas, que as nossas orientações surtiram efeito e resolveram, eventualmente, o seu problema. Tranquilos? Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço e até a nossa próxima edição do nosso programa. Até mais!